É isso mesmo, Daniel. Em muitas partes do mundo, muitas pessoas utilizam algumas espécies como fonte de alimentação. Só que, com o decorrer do tempo, as pessoas foram olhando os cactos com outros olhos, vendo que elas têm muitas variedades de espécies, coloração maravilhosa e também tamanhos diversos, e entrou nesse mundinho como paixão, como cultivo, tornando as plantas exóticas e ornamentais muito apreciadas. Viemos até o município de Imigrante, no Vale do Taquari, para apresentar para vocês o cactário Horst, referência na América Latina como o maior cactário e também tido como um dos maiores do mundo. As estufas e a estrutura do empreendimento ocupam uma quadra inteira. São 15 mil metros quadrados de área. Essa é a primeira visão que se tem através de uma janela logo que se entra no local. Um mar de cactos. E isso é só o começo da experiência, que é conhecer um dos maiores cactários do mundo, por onde passam anualmente mais de 20 mil pessoas. Tornou-se um ponto turístico do município de Imigrante e atrativo de visitantes para o Vale do Taquari. A história deste lugar teve início em 1962 com Leopoldo Horst, um homem visionário e apaixonado por cactos. Numa época em que a planta não tinha popularidade como exótica e o hábito de colecioná-las não existia, ele foi um desbravador. Naquela época, o Ingo, que hoje administra o local, era adolescente e já acompanhava tudo de perto, e o pai com muito interesse. Então no início foi difícil, mas eu sempre desde novo, né, desde os 14, 15 anos, eu sempre gostava de cacto também e fui acompanhando ele, né, e aí a gente fez o trabalho que chegou até hoje. A gente fazia viagens aqui, né, de pesquisa aqui no Brasil, aí a gente tinha um intercâmbio também com o pessoal na Europa, né. No início a gente achou muitas espécies novas de cactos, né? Então quase todos os gêneros tem no Brasil aqui, né? Tem uma espécie com o nosso nome científico também, né? Em homenagem, né? Ele iniciou o trabalho naquela época e lamentavelmente ele faleceu cedo, né? Em 1988. E aí eu dei continuidade ao trabalho que começou, né? E hoje a gente trabalha junto aqui, eu trabalho junto com minha esposa, Daniela, que cuida da parte administrativa, né? Da loja, da parte administrativa, e eu cuido mais do cultivo. Ingo é autodidata. Ele revela que tudo o que sabe sobre cactos aprendeu no decorrer dos anos, com experimentos, pesquisas e muita dedicação. A gente foi estudando as maneiras de cultivar, o substrato, a maneira certa de molhar, de combater as pragas, enfim, tudo foi se aprendendo durante esse período todo, aí, mais de 40, 50 anos. E foi realmente na prática que a gente conseguiu evoluir, né? E como eu gosto de colecionar também, sempre a minha ideia era de diversificar o máximo possível, né, de espécies que a gente pudesse cultivar, e exatamente para que as pessoas pudessem colecionar também, né? Circulando por aqui não tem como não se encantar. É tanta diversidade, é tanta variedade, é tanta beleza que realmente encanta. E tudo isso é uma coisa incessante e infinita, porque a cada dia, a cada momento, novas espécies surgem, e tem aquelas pessoas que ficam só esperando por isso, o lançamento do novo cacto, da nova espécie, da nova planta que vai sair daqui. É que por aqui, 95% da produção é oriunda de sementes. Trabalho sob responsabilidade do Ingo, que além de priorizar quantidades com qualidade para atender os clientes, também prioriza novidades para o público que tem um olhar mais apaixonado pelos cactos. Para ilustrar, ele nos dá acesso à estufa de matrizes, local restrito de trabalho dele junto a muitas relíquias do cactário. Lugar em que ele se sente à vontade para mergulhar em um universo onde espinhos, flores e toda a diversidade dos cactos cada vez o encantam mais. E outro detalhe: quem trabalha ou gosta de cactos precisa ter paciência, porque para muitos exemplares, somente o passar de algum tempo é que os faz se desenvolver. A gente sempre está buscando melhorar, né? Com certeza. E diversificar. Então, para isso, chega um ponto, como os cactos são de crescimento relativamente lento, né, para você fazer uma muda bonita, de um certo tamanho, você leva no mínimo 2 anos para um vaso 7, digamos, né, um pote 7 centímetros de diâmetro.
2 anos de cultivo em média de um cactus, né? Mas se você quiser fazer plantas maiores, você vai levar 3, 4, 5 anos. Então você tem que se preparar no espaço físico para poder atingir vendas que não lhe causem falta de produto, digamos, né? Porque não adianta você vender bem um ano, no outro ano você não tem como repor isso. A gente tem que ter um estoque bom de giro, porque se você vender, você tem que repor esse produto, né? Então isso demora. Nos cactos das suculentas é mais rápido, mas nos cactos em especial você tem que ter um bom estoque de semeadura, de matrizes, de plantas para repor, porque vai levar anos para você ter uma quantia daí para vender. Aqui no cactário nem todas as plantas estão à venda e nem todas têm preço. Isso porque levam muito tempo para serem cultivados. Nós temos aqui Echinocactus grusoni, é o nome científico da popular poltrona ou assento de sogra. Por que tem esse nome, eu não sei. Ainda vamos descobrir. Mas a verdade é que essas plantas, para chegarem a esse ponto, levam 20, 30, 40, 50 anos. Isso não tem preço, né? A Adriana veio como guia de um grupo de canoas e, de tão encantada com o que vê, está até compartilhando com uma amiga amante de cactos. Qual está sendo a tua impressão de tudo isso aqui? De grandiosidade, de êxtase até, porque é uma planta que a gente sabe que ela demora para se desenvolver e tu vê plantas tão grandes, tão lindas, floridas. É realmente uma sensação muito gostosa, de cuidado, de capricho. Tu cultiva? Um pouco. Quem cultiva diz que se encanta, né? Eu até estava tirando algumas fotos, porque eu tenho uma amiga que ela é aficionada por cactos e suculentas. E assim, esse cultivo tomou conta dela, que agora todo o jardim dela é em função disso. E ela está enlouquecida para vir aqui. Aí comecei a tirar fotos e eu disse para ela, não tem como, né? A moça me disse que são 1.500 espécies diferentes, então realmente fica bem difícil. Todo cacto é uma suculenta, mas a suculenta nem sempre é um cacto. Aqui, isso é irrelevante e há espaço para os dois. Ainda que em menos quantidade, as suculentas se destacam e, sim, também são apaixonantes. Aqui é assim, carrinho de supermercado para quê? Para que você possa circular tranquilamente entre os infinitos corredores de cactos, principalmente, tem também suculentas, e possa se servir à vontade, encher o carrinho com tudo aquilo que você gosta, porque variedade não falta. Esse casal que o diga, em uma grande bancada com repetidos vasos, uma planta mais linda que a outra, fica difícil escolher. Difícil também levar uma só. Primeira vez aqui no cactário? Primeira vez. Qual a tua impressão? Maravilhosa, muito lindo esse lugar. O que mais te impressionou em tudo isso aqui? A quantidade, né? É um lugar bem bonito, bastante variedade. Muito lindo. Tu cultiva cactos? A minha mãe cultiva, daí eu vim conhecer, né? Levar um presentinho para ela. Mas vou levar uns para mim também. Já se encantou? Sim, muitas novidades, né? Bastante. Eu não sabia que tinha tantos modelinhos para ver. Encantou? Encantei. O maior cactário da América Latina exalta uma planta multifacetada, versátil, com floração de curta duração, até 3 dias, com muitos espinhos, mas que se tornou predileção e peça colecionável e de afeto para gaúchos, brasileiros e quem vier de qualquer lugar. Talvez nos idos anos 1960, Leopoldo Horst tenha dado o pontapé inicial em tudo isso sem nem mesmo imaginar que estava protagonizando a popularização do cactus, elevando-o à categoria de queridinho, apesar dos espinhos, de ser exótico, original e incomum. O início foi muito difícil, como eu falei antes, né? Eu fiz aqui um espaço de 1.000 metros, né? A gente andava com a combizinha aí, vendendo, tentando vender na época, né, para as floriculturas, enfim, né, ninguém se interessava muito por cactos, né, ou suculentas, né. Hoje não, mudou completamente, né, mas era difícil no início, mas deu para chegar num ponto razoável. Para nós, claro, é uma grande satisfação quando uma pessoa vem aqui e fica admirado do nosso trabalho, do nosso cultivo, né. Então eu acho que chama mais a atenção do visitante aqui, ou do cliente, é exatamente a diversidade que a gente cultiva aqui, a diversidade de espécimes diferentes. Então a pessoa entra aqui num espaço desse tamanho, elas ficam realmente impressionadas às vezes, né?